Queridos amigos e irmãos, ontem o Papa Francisco fez a sua abertura solene do sínodo, do próximo sínodo, que tem como tema por uma igreja sinodal. Comunhão, participação, missão. E o sínodo, nós temos consciência que é obra de Deus, obra do Espírito Santo. Sempre há a tentação de fazer sozinho, apresentando uma visão de igreja substitutiva. Exige muitas maneiras de pensar a igreja substitutivas, como se, tendo ascendido ao céu, o Senhor tivesse deixado um vazio a ser preenchido e nós o preenchemos. Não. O Senhor nos deixou o Espírito. As palavras de Jesus são claras. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro Paráclito, para que permaneça com vocês para sempre. Eu não deixarei vocês órfãos. Para a implementação desta promessa, a Igreja é sacramento, como afirmado na Lumen Gentium. A Igreja em Cristo é, de algum modo, o sacramento, ou seja, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Nessa frase, que recolhe o testamento do Concílio de Jerusalém, está a negação de quem se obstina em tomar o lugar de Deus, pretendendo modelar a Igreja sobre as suas próprias convicções culturais e históricas, forçando-a a fronteiras armadas, a alfândegas culpabilizantes, a espiritualidades que blasfemam contra a gratuidade da ação envolvente de Deus. Quando a Igreja é testemunha, em palavras e fatos, do amor incondicional de Deus, da sua amplitude hospitaleira, ela exprime verdadeiramente a sua própria catolicidade. E é impulsionada, interior e exteriormente, a atravessar os espaços e os tempos. O impulso e a capacidade vêm do Espírito. Vocês receberão a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Receber a força do Espírito Santo para ser testemunhas. Essa é a estrada de nós, igreja, e nós seremos igreja se andarmos nessa estrada. Igreja sinodal significa igreja sacramento desta promessa. Isto é, que o Espírito estará conosco, que se manifesta cultivando a intimidade com o Espírito e com o mundo que virá. Sempre haverá discussões, graças a Deus, mas as soluções devem ser buscadas dando a palavra de Deus e as suas vozes no meio de nós, rezando e abrindo os olhos para tudo o que nos rodeia, praticando uma vida fiel ao Evangelho, interrogando a revelação segundo uma interpretação peregrina que sabe conservar o caminho iniciado nos Atos dos Apóstolos. E isto é importante, o modo de entender, de interpretar. O caminho da verdadeira interpretação começou com os primeiros apóstolos e continua ainda hoje. Quando a igreja para, não é mais igreja, mas uma bela associação piedosa, porque enjaula o Espírito Santo. Interpretação peregrina que sabe conservar o caminho iniciado nos Atos dos Apóstolos. Caso contrário, o Espírito Santo seria humilhado. O Papa Francisco, num discurso sobre o sínodo, lembrou de Gustav Mahler, este grande músico. E já ele tinha falado diversas vezes sobre isso. Ele defendia que a fidelidade à tradição
não consiste em adorar as cinzas, mas em conservar o fogo. Então vem uma pergunta: antes de começar neste caminho sinodal, a que nós estamos mais inclinados? A conservar as cinzas da igreja, isto é, da associação ou do grupo, do nosso grupo, ou a conservar o fogo? E o Papa pergunta: você está mais inclinados a adorar as coisas de vocês que lhes fecham o coração? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou desta associação, você é da outra, eu sou padre, eu sou bispo. Ou vocês, diz o Papa, se sentem chamados a conservar o fogo do Espírito? E o Papa diz: Gustav Mahler foi um grande compositor, mas é também um mestre de sabedoria com essa reflexão. E o Papa cita a Dei Verbum, sobretudo a carta aos Hebreus, onde se diz: Deus, que muitas vezes e diversos modos, nos tempos antigos, havia falado aos pais, não cessa de falar com a esposa do seu filho. Há uma feliz fórmula de São Vicente Lerins, que, comparando o ser humano em crescimento à tradição que se transmite de uma geração a outra, afirma que não se pode conservar o depósito da fé sem fazê-lo progredir, consolidando-se com os anos, desenvolvendo-se com o tempo, aprofundando-se com a idade. Este é o estilo do nosso caminho. As realidades, se não caminham, são como as águas. As realidades teológicas são como a água. Se a água não flui, é rançosa, é a primeira a entrar em putrefação. Uma igreja rançosa começa a ficar putrefata. Vejam como a nossa tradição é uma massa fermentada, uma realidade em fermento na qual podemos reconhecer o crescimento. E na massa, uma comunhão que se realiza em movimento. Caminhar juntos realiza a verdadeira comunhão. É ainda o livro dos Atos dos Apóstolos que nos ajuda, mostrando-nos que a comunhão não suprime as diferenças. É a surpresa do Pentecostes, quando as línguas diferentes não são obstáculos. Embora fossem estrangeiros uns em relação aos outros, graças à ação do Espírito, cada um ouve na sua própria língua materna. Sentir-se em casa, diferente, mas solidários no caminho. Que este seja o sentido do sínodo que nós vamos empreender, que o Papa já abriu ontem em Roma e que no próximo domingo será a fase pré-sinodal aberta em todas as dioceses do mundo. Então, nós queremos invocar a força do Espírito para sermos capazes de caminhar juntos, de pensar uma igreja não estática, mas uma igreja que vai cada vez mais progredindo, crescendo no bem, neste espírito de profunda comunhão. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.